Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais incríveis e poéticas já contadas, a história do começo de tudo, lá no primeiro capítulo de Gênesis. Vamos juntos explorar como, a partir do completo vazio, o mundo que a gente conhece tomou forma. Vamos tentar imaginar um tempo antes do próprio tempo, antes de qualquer coisa que podemos ver, tocar ou ouvir, antes do sol nascer, antes de existirem montanhas ou oceanos. Era um silêncio. Nossa, absoluto, profundo, um vazio total, sabe? Como uma noite gigantesca, sem nenhuma estrela para iluminar. Não existia nada, nem formas, nem cores, nem um menor movimento. E no meio dessa escuridão toda, algo estava presente. O Espírito de Deus se movia sobre o nada, como um sopro bem suave, preparando o cenário para o milagre que estava prestes a acontecer. E foi nesse cenário de silêncio absoluto que uma voz quebrou o vazio, dando o start para tudo que existe. E com essas duas palavrinhas, cheias de poder, cheias de propósito, tudo mudou. A luz simplesmente irrompeu, cortando a escuridão pela primeira vez. O mundo conheceu a claridade. Deus viu que a luz era boa, e então fez a primeira grande separação da história. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E assim, com a tarde e a manhã, o primeiro dia estava completo. Bom, com o mundo agora iluminado, o próximo passo era organizar a sua estrutura, dar uma ordem fundamental para as coisas. No segundo dia, Deus criou um espaço imenso para separar as águas que cobriam absolutamente tudo. E esse firmamento, esse espaço aberto e infinito, ele chamou de céu. E assim, o segundo dia se encerrou. O terceiro dia foi, uau, muito produtivo. Primeiro, as águas se juntaram em um só lugar, formando os mares. Com isso, a porção seca apareceu, e foi chamado de terra. Mas claro, não parou por aí. A terra recebeu a ordem de produzir vida. E dela brotaram plantas, árvores com frutos, flores coloridas, enchendo o mundo de vida e beleza. E Deus viu que isso era bom. O cenário estava pronto, a casa estava arrumada. Então, no quarto dia, chegou a hora de preencher o céu com luzes para marcar o tempo. Deus, então, criou as grandes luzes. O sol, claro, para reinar sobre o dia, e a lua para governar a noite. E junto com ela, espalhou incontáveis estrelas pelo céu. Essas luzes não eram só para iluminar, não. Elas também serviriam para marcar as estações, os dias e os anos, trazendo um ritmo para a vida no mundo. Com a terra e o céu prontos, organizados, chegou a hora de preencher os espaços vazios com som, com movimento, com vida. No quinto dia, os mares foram povoados. Uma imensa variedade de criaturas marinhas, das gigantes às minúsculas, começou a existir. E, ao mesmo tempo, os céus se encheram de pássaros voando por toda parte. Aquele silêncio inicial foi finalmente quebrado pelos sons da vida. E a essas primeiras criaturas vivas, Deus deu uma bênção e uma ordem bem direta: que fossem férteis, se multiplicassem e enchessem as águas e os céus. E assim se encerrou o quinto dia. Então chegamos ao sexto dia, o dia em que a vida na Terra atingiu seu ponto máximo, com a criação mais especial de todas. A Terra, que antes estava vazia, agora recebia os animais. Criaturas de todos os tipos, os selvagens, os rebanhos domésticos e até os pequenos seres que rastejam pelo chão. O planeta agora estava repleto de vida por toda parte. Mas ainda faltava algo. Então, no momento único, Deus disse essas palavras. Perceba que não foi uma ordem para a terra ou para as águas, mas sim uma declaração de intenção, um plano para criar um ser que refletisse a sua própria imagem e semelhança. E assim, o ser humano foi criado. Recebeu o sopro da vida, a capacidade de pensar, de sentir e, junto com tudo isso, uma responsabilidade sagrada, a de cuidar desse mundo maravilhoso que tinha acabado de ser criado. Ao final deste sexto dia, Deus olhou para tudo o que havia feito: o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais e, por fim, a humanidade. E a avaliação dele foi além de bom. A conclusão foi que tudo era muito bom. A criação estava completa, estava perfeita. E assim, com o fim do sexto dia, a grande obra da criação estava terminada. Mas, na verdade, uma história muito maior estava apenas começando.
É muito interessante notar como essa história toda começa, né? Não com uma explosão caótica ou uma luta pelo poder, mas com ordem, com um propósito, com intenção. É uma narrativa que fala sobre o poder da palavra, sobre como o som, um comando, pode transformar o nada em tudo, o vazio em plenitude, a escuridão em uma explosão de vida e de cor. E o mais legal é que essa história não ficou presa lá no passado, ela continua ecoando através do tempo. Cada elemento da natureza que a gente vê, cada nova vida que surge no mundo, é um elo que nos conecta diretamente a esse primeiro momento. De certa forma, todos nós fazemos parte desta contínua e maravilhosa história da criação.